Começando então pelo DCF, o fluxo de caixa descontado, né? Ele é DCF porque é do inglês Discounted Cash Flow. O conceito aqui é originalmente do valor do dinheiro no tempo, né? Então, um ativo vai ser avaliado conforme o valor que aquilo vai ter ao longo do tempo, conforme os fluxos de caixa que aquele ativo, aquela empresa, aquele projeto vai gerar ao longo dos anos, enquanto aquele negócio existir. Então vamos pensar aqui numa empresa que vai gerar um determinado fluxo ano após ano, até o ano X, né, lá na frente, depois de 10 anos. Para a gente determinar quanto que isso vale hoje, a gente tem que primeiro estimar o fluxo a cada ano e trazer isso ao valor presente de hoje. A somatória disso vai ser o valor da empresa. É óbvio que tem alguns pormenores que a gente vai abordar aqui na sequência, mas fundamentalmente esse é o conceito, né, que o método do fluxo de caixa descontado traz, que é o conceito mais utilizado no mercado. A fórmula matemática, né, então o valor esperado para o fluxo de caixa de cada ano, trazido a uma taxa de desconto, descontada a cada período. A somatória disso, então, vai nos trazer o valor presente do ativo, da empresa ou do projeto. Então, gravem o conceito, esse é o conceito básico que vai permear essa análise por meio do DCF. Primeira distinção que eu gostaria de trazer aqui é diferenciar entre o fluxo de caixa para a empresa ou para a firma e para o acionista. O fluxo de caixa livre disponível para a firma, ou na sigla FCFF, ele é o caixa que a empresa gera total para servir tanto as suas dívidas com os credores, quanto para remunerar os seus acionistas. Vamos apenas pensar aqui que essas são as duas fontes principais de recursos de uma empresa, né? Então, tem o dinheiro que os sócios colocam na empresa e tem o dinheiro que credores, como os bancos, emprestam para a empresa. Então, o fluxo de caixa livre para a empresa é o que ela tem para servir a essas duas fontes de recursos. Já o fluxo de caixa livre para o acionista é o caixa gerado pela empresa para remunerar os acionistas, porém após todas as demais obrigações, ou seja, após ela já ter pago os seus credores, né? Então, já é um fluxo que fica para os acionistas após o serviço de todos os demais pagamentos da empresa, inclusive de suas dívidas com os credores. Fluxo de caixa livre, ele é várias vezes confundido com o EBITDA, mas na verdade o EBITDA, que eu vou falar um pouco mais aqui, ele acaba sendo um ponto intermediário para que se calcule o fluxo de caixa livre. Bom, primeiro recapitulando o que é o EBITDA, né? Ou o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Vem do termo em inglês, né, de Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Em português, o equivalente seria LAGIDA. Então, o EBITDA ele pode ser calculado tanto de cima para baixo, olhando numa demonstração de resultado, que seria basicamente a receita líquida da empresa, menos os seus custos e despesas operacionais. Esses custos e despesas operacionais, exceto a de depreciação e amortização, que não entra nessa conta. Isso traz para nós o EBITDA. Ou, alternativamente, pode ser calculado de baixo para cima, vamos dizer assim, quando você pensa numa DRE, partindo do lucro líquido. Então, a gente soma de volta o imposto de renda e a contribuição social, a gente soma de volta as receitas, as despesas financeiras e as não operacionais, e a gente soma também de volta a depreciação e a amortização. Então, perceba que ele acaba sendo um resultado operacional intermediário, né,
um resultado operacional da empresa antes dessas demais despesas, né, da depreciação, da amortização, dos juros e dos impostos de renda. Isso é o EBITDA, né? Porém, isso ainda não é o fluxo de caixa livre para a empresa, para a firma. E para chegar, para fazer essa ponte, né, a gente ainda tem que levar em conta os investimentos em ativos imobilizados, o que a gente chama de CAPEX da empresa. Isso a gente vai olhar lá no ativo de longo prazo da empresa. Então, vai ter ali investimento em ativos como máquinas, equipamentos, ou mesmo em intangíveis como software, né? E também os investimentos em capital de giro, né? Que vão ser as diferenças entre os ativos e os passivos circulantes. A gente vai explorar um pouquinho melhor, não se preocupem, esses conceitos na sequência do curso também. E aí também ainda temos que tirar os impostos, né? Os impostos que a empresa paga. No Brasil, isso é imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, e isso vai trazer para nós o fluxo de caixa livre para a firma. Então, esse que é o fluxo de caixa que a gente quer encontrar para poder somar ao longo do tempo, descontar para chegar no valor presente de uma empresa. Agora, e se eu quiser encontrar o fluxo de caixa livre para o acionista, né? Eu falei há pouco que existe essa distinção. Então, de novo, partindo do mesmo conceito do EBITDA, nós tiraríamos os investimentos em imobilizado, CAPEX, tiraríamos os investimentos em capital de giro, tiraríamos os impostos de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, mas também tiraríamos as despesas financeiras líquidas e a variação líquida do endividamento. Então, isso vai trazer para nós o fluxo de caixa livre para o acionista. Então, se a avaliação que eu estiver fazendo for sob uma ótica de fluxo já livre para o acionista, essa é a fórmula que eu quero utilizar para encontrar o fluxo livre para o acionista, o que também é conhecido como FCFE, ou Free Cash Flow to Equity. E conectando então esses diferentes fluxos, né, com o EBITDA ali como ponto intermediário lá em cima, a gente tira os investimentos imobilizados, os investimentos em capital de giro, os impostos, e chega no fluxo de caixa livre para a firma, o FCFF. E aí, para ir do FCFF para o FCFE, que é o fluxo de caixa livre para o acionista, a gente ainda tem que tirar o pagamento líquido de juros aos credores, a variação líquida de endividamento, para finalmente chegar no fluxo de caixa livre para os acionistas da empresa. E concluindo os conceitos para o fluxo de caixa descontado, eu vou falar aqui do valor da firma, o EV, e valor do acionista, Equity. Então, quando a gente encontra o fluxo de caixa livre para a firma, né, num exercício de valuation, nós temos que trazer isso a um valor presente por uma taxa de desconto apropriada para a empresa como um todo. Essa taxa é chamada WACC, que é o custo médio ponderado de capital da empresa como um todo. Não se preocupe que a gente vai falar um pouco mais sobre esse tema em sessões subsequentes do curso. Então, ao trazer o fluxo de caixa livre para a firma, descontando isso pelo WACC, vamos encontrar o fluxo de caixa livre descontado. A somatória desses fluxos de caixa livre descontado no tempo vai trazer o valor da firma hoje, que é o EV, Enterprise Value. E aí, para fazer uma ponte do valor da firma para o valor do acionista, a gente ajusta pela posição de caixa e de dívida que a empresa tem hoje, ou pelo seu endividamento líquido. Então, o caixa que a empresa tem hoje, que a gente vai localizar lá no ativo circulante, as disponibilidades, né? Nós somamos as dívidas financeiras e tributárias, né? As dívidas onerosas sobre as quais incidem juros, tanto no circulante quanto no não circulante, nós vamos subtrair. E as provisões e contingências, que geralmente são passivas, né, nós vamos subtrair também. Se porventura a empresa excepcionalmente tiver contingências ativas, que
pode acontecer, aí nesse caso a gente soma também, como se fosse caixa, né? Então, o valor do acionista, o equity, é encontrado a partir de uma conta de valor da firma. Por outro lado, se o fluxo que a gente está projetando é um fluxo de caixa livre já para o acionista, nós vamos descontar esse fluxo a uma taxa apropriada ao custo de capital apenas do acionista, que é o CAE, ou Cost of Equity. Também vamos falar um pouco mais sobre isso na seção de taxa de desconto. Isso então vai trazer para nós o fluxo de caixa livre descontado, e a somatória de todos esses fluxos vai trazer o valor do acionista, que é o equity. E aí, para ajustar este equity para o valor da firma, o enterprise value, nós vamos subtrair as disponibilidades, somar as dívidas financeiras e tributárias de curto e longo prazo e somar as provisões e contingências passivas. Eventualmente, se forem ativas, nós vamos subtrair. Então, assim, a gente encontraria o valor da firma, o EV, a partir do equity.